Meu amante se recusou a ir à festa de revelação de gênero do nosso bebê. Segundo ele, porque é casado não pode estar. Mas isso não lhe tira as responsabilidades como pai, então liguei para sua esposa para pedir que ela o deixe ir. Estou parada aqui, olhando para o pó rosa fino que mancha a ponta dos meus dedos enquanto o canhão de confete repousa sobre a mesa. E a raiva que sinto é maior que qualquer alegria que essa revelação deveria trazer. Rodrigo, o homem que escolhi para compartilhar a vida, teve a audácia, a falta de caráter absoluta, de me dizer que não poderia comparecer à nossa festa porque tinha compromissos conjugais inadiáveis. Como se o casamento dele, essa farsa de convivência suburbana que ele mantém para manter as aparências, pudesse ser mais relevante do que o marco biológico e emocional do nosso filho. É um absurdo completo que ele ache que pode me relegar a um segundo plano, como se eu fosse um detalhe inconveniente em uma agenda que ele não consegue controlar. Nosso relacionamento sempre foi um equilíbrio delicado de segredos e momentos intensos, mas a gravidez mudou o peso das coisas e ele parece não ter entendido o memorando. Eu não estou pedindo um favor de namorado, estou exigindo a presença de um pai que tem obrigações para com o ser que estamos trazendo ao mundo. O Rodrigo gosta de posar de homem responsável perante a sociedade, mas na hora de enfrentar a realidade da sua própria linhagem, ele prefere se esconder atrás das saias de uma mulher que nem sequer sabe o que significa ser uma parceira de verdade. Ele subestima a minha capacidade de resolver problemas, e isso é um erro crasso que ele vai aprender a não cometer novamente. O silêncio do telefone após o bip da discagem parecia durar uma eternidade, mas eu não estava nervosa, apenas focada na necessidade absoluta de colocar ordem no caos que ele criou. Quando a Lorena, a esposa dele, atendeu, eu não me senti intimidada nem por um segundo, porque a verdade tem um peso que não pode ser ignorado por quem vive na mentira. Com a voz mais calma e equilibrada do mundo, fiz questão de explicar a situação sob uma luz que ela não pudesse distorcer com seus joguinhos de ciúme infantil. Eu disse a ela que o Rodrigo tinha obrigações paternas inadiáveis às 16 horas daquela tarde e que, sendo uma mulher adulta e supostamente racional, ela deveria parar de ser tão possessiva e egocêntrica. É evidente que ela precisa de alguém que a desperte para a realidade. E eu, como a pessoa que está gerando o futuro, sou a única qualificada para esse papel de mentoria. Ela não pode simplesmente manter o homem acorrentado enquanto o filho dele precisa de uma figura paterna presente para os registros que importam. Eu não estava pedindo permissão. Estava estabelecendo um limite e dando a ela a chance de agir como uma pessoa civilizada antes que as coisas saíssem do controle por culpa da teimosia dela. O meu filho tem direitos que nem ela, nem o Rodrigo podem violar apenas para proteger o ego frágil de uma mulher que não suporta a ideia de compartilhar a vida com alguém que tem outras responsabilidades. Estou apenas garantindo que o direito do meu bebê não seja atropelado por uma dinâmica matrimonial falida que já deveria ter terminado há muito tempo. A reação dela ao meu telefonema foi de um silêncio absoluto, algo que eu interpreto como a surpresa de quem finalmente ouve uma verdade dura sobre o seu próprio comportamento mesquinho. Se ela fosse minimamente inteligente, entenderia que quanto mais ela tenta restringir o Rodrigo, mais ela o empurra para os braços de quem realmente valoriza o que ele tem a oferecer. Eu encerrei a chamada com a satisfação de quem cumpriu uma missão necessária, pronta para ver como eles iriam lidar com a nova realidade que eu desenhei para todos nós. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você perdeu completamente o juízo, Vanessa? Ligar para a esposa do homem para pedir que ele vá a uma festa é o auge da psicopatia e da falta de noção. Resposta da OP: vocês claramente não entendem nada de como as relações funcionam na vida real ou de como se gerencia uma coparentalidade. A Lorena precisa saber o seu lugar e entender que, como mãe do filho dele, eu tenho direitos que sobrepõem os dela. Usuário anônimo 2 diz: você não é mediadora, você é uma destruidora de lares tentando forçar uma situação que não existe. O Rodrigo claramente não quer estar aí com você se ele precisa de uma desculpa para não ir. Resposta da OP: eu não estou destruindo nada. Apenas estou sendo uma gerente de coparentalidade eficiente enquanto o Rodrigo aprende a equilibrar as exigências da vida. A verdade dói, eu sei, mas meu filho merece um pai presente e eu não vou permitir que o ciúme patológico dela bloqueie isso. Atualização 1. Já se passaram 24 horas desde aquele telefonema, e as coisas tomaram um rumo que eu, honestamente, interpretei como uma vitória estratégica definitiva para o meu lado. Rodrigo apareceu na minha porta logo no início da manhã, e embora ele parecesse ter visto um fantasma ou algo do tipo, ele finalmente estava ali, comigo e com o futuro do bebê. Ele estava tremendo levemente e com um olhar apavorado que, para ser sincera,
Apenas confirmava o poder que eu tenho sobre essa dinâmica de triângulo que finalmente está sendo forçada a se alinhar. Lorena, por outro lado, não gritou, não ameaçou, não fez o espetáculo vulgar que eu esperava de uma mulher na posição dela. Ela simplesmente ficou em um silêncio assustador. No início, pensei que o silêncio dela significava que ela estava finalmente aceitando a nova ordem das coisas e que o meu telefonema tinha sido o choque de realidade necessário para ela parar de ser possessiva. Eu me senti vitoriosa, como se finalmente tivesse forçado os dois a encararem o fato de que a nossa família a que importa precisa de prioridade absoluta sobre a vidinha suburbana dela. Rodrigo parecia tenso, evitando o contato visual por muito tempo, mas eu preferi ignorar isso como sendo apenas o choque inicial de ter que dividir o seu tempo de forma honesta. Ele estava aqui, e isso era tudo o que me importava para garantir que ele não se esquecesse das suas responsabilidades. A falta de gritos ou cenas de ciúmes me deixou extremamente confortável, pois entendi que ela finalmente reconheceu que a disputa é injusta, já que ela não pode competir com o filho que estamos criando. Rodrigo parecia deslocado, quase como se estivesse esperando uma autorização para existir, mas eu fiz questão de preencher o espaço com planos para o chá de bebê e conversas sobre a educação que pretendemos dar. É maravilhoso ver que ele finalmente priorizou a nós dois em vez de continuar se escondendo na mesmice do dia a dia dela, mesmo que ele ainda precise de um tempo para se acostumar com a minha assertividade. Eu não entendo por que todos ficam alarmados quando, na verdade, eu só estou organizando a vida para que ninguém saia perdendo no final. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: aquele silêncio que você descreveu não é reflexão, é o som de alguém montando uma estratégia de defesa letal. Você está cavando o próprio buraco, garota, e não está vendo que ele está sendo forçado a escolher um lado. Resposta da OP: que dramáticos vocês são. Tudo para vocês é um sinal de perigo apocalíptico e conspiração. É apenas o silêncio de quem finalmente entendeu que perdeu o controle sobre o homem e que agora existe outra realidade em jogo. Usuário Anônimo 2 diz: e o telefone dela, como você conseguiu? Isso é perseguição, não é gerenciar parentalidade. E você devia estar preocupada com o fato de ele estar apavorado. Resposta da OP: foi uma pesquisa simples e pública em diretórios digitais, qualquer pessoa com um mínimo de inteligência conseguiria achar. Se ela não queria ser incomodada, que tivesse mantido a vida dela menos exposta ou menos secreta. Atualização 2. Já se passaram 3 dias desde que eu tive a última conversa presencial com Rodrigo, e a situação começou a tomar contornos absurdamente burocráticos e hostis. Eu fui ao banco, confiante de que veria a conta que ele jurou abrir para o bebê, mas o cartão simplesmente foi recusado e o caixa eletrônico informou que a conta não estava disponível. Tentei ligar para ele dezenas de vezes, mas percebi rapidamente que ele me bloqueou em todas as redes sociais e plataformas de mensagem possíveis. É um comportamento infantil, quase uma tentativa patética de se esconder da luz das responsabilidades que ele tem comigo e com a criança que eu carrego. Ele realmente acredita que pode fugir do que construímos apenas clicando em um botão de bloqueio, mas ele esquece que eu não sou uma mulher que se deixa silenciar por jogos digitais. Eu não vou permitir que ele escape das suas obrigações financeiras apenas porque se sentiu intimidado pela minha iniciativa de ser direta. Ele claramente está sob pressão externa, provavelmente influenciado por algum conselho muito torto que a Lorena deve ter dado, tentando fazê-lo esquecer de quem ele realmente precisa prestar contas. Mas ele não pode fugir da realidade, e eu vou ter que ligar para ela de novo para lembrá-la que eu tenho trunfos que ela nem sequer consegue imaginar em seus piores pesadelos. Eu preciso que ela entenda que a tentativa de silenciamento do Rodrigo é inútil, porque eu não vou parar até que o meu filho tenha a segurança financeira que merece. Eles podem tentar se esconder atrás de bloqueios e cortes de acesso, mas estão apenas prolongando o inevitável conflito que eles claramente têm medo de enfrentar. Se eles pensam que podem me tratar como se eu fosse descartável ou algo que pode ser deletado, estão redondamente enganados sobre o tipo de mulher com quem estão lidando. Vou encontrar uma forma de atravessar essa barreira de silêncio, porque a minha determinação é movida pelo futuro de uma criança, algo que nenhuma estratégia de distanciamento deles conseguirá apagar. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você está sendo bloqueada e ainda acha que pode negociar. Pare de cavar. Você já está no fundo do poço e qualquer tentativa de contato extra será usada contra você. Resposta da OP: vocês não entendem nada sobre como as grandes decisões são tomadas na base da pressão e da persistência. Eu sei exatamente o que estou fazendo para garantir o futuro do meu filho e não vou deixar que eles brinquem de se esconder. Usuário Anônimo 2 diz:
Espero que você esteja preparada para as consequências legais de toda essa negociação sua, porque isso não vai terminar como você quer. Resposta da OP. Advogados servem apenas para cobrar caro e complicar o que deveria ser resolvido entre adultos responsáveis. O Rodrigo sabe que ele tem deveres comigo e logo ele mesmo vai buscar resolver isso sem intermediários, assim que a poeira baixar. Atualização 3. Já se passou uma semana desde que o meu mundo começou a desmoronar em uma pilha de documentos frios e impessoais. Recebi uma carta registrada hoje, uma notificação de um escritório de advocacia de alto padrão que representa tanto Rodrigo quanto Lorena, e o conteúdo é mais ofensivo do que eu jamais imaginei. Eles entraram com uma ordem de restrição total contra mim e, o que é ainda mais absurdo, uma petição preventiva para clarificar direitos parentais, tentando me excluir de qualquer controle financeiro ou acesso a eles. Ao tentar forçar a barra, sinto que entreguei a eles, de bandeja, todas as provas que queriam para me pintar como uma perseguidora lunática que ameaça a paz daquela casa medíocre. É surreal como eles conseguiram distorcer a minha preocupação legítima de mãe em um caso de assédio estruturado e perigoso. Eu estava apenas buscando o que era justo, mas agora eles se uniram contra mim em uma frente de defesa que parece inabalável e francamente cega para a realidade. Eles não estão me tratando como a mãe do filho dele, mas como um risco à segurança deles, o que é o maior insulto possível à minha integridade e ao meu compromisso com a criança. As paredes estão se fechando, mas eu me recuso terminantemente a aceitar que perdi o controle sobre a narrativa da minha vida. Eles agem como se eu fosse a vilã, quando, na verdade, só queria que o Rodrigo assumisse o papel que ele escolheu quando decidiu estar comigo. O fato de terem contratado advogados de renome mostra apenas o quanto eles estão desesperados para manter aquela fachada de casamento feliz, usando dinheiro para calar quem conhece a verdade sobre a hipocrisia deles. Eu ainda não perdi a fé de que a verdade vai prevalecer, apesar de toda essa burocracia que eles estão usando como um escudo contra mim. Eles podem tentar se esconder atrás de papéis, mas eles sabem, no fundo, que não podem simplesmente apagar a criança que eu carrego e a história que compartilhamos. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: o efeito bumerangue atingiu você em cheio, não atingiu? Você forçou a entrada e agora eles trancaram a porta com chave de ouro e reforçaram com o sistema jurídico. Resposta da OP. O sistema é desenhado para proteger a esposa oficial e marginalizar a outra. É uma conspiração óbvia contra mulheres que não aceitam ser submissas. Eu não perdi nada, apenas estou enfrentando a resistência de um sistema corrompido que prefere a mentira à verdade. Usuário Anônimo 2 diz: veja esses prints, Vanessa, eles estão vendendo a casa e se mudando para outro estado. Você nem vai saber para onde eles foram. Resposta da OP. Eles estão apenas fugindo do medo que têm de mim. Isso não significa que eles podem apagar o passado ou as responsabilidades dele. Eles podem se mudar, mas ele não pode fugir de quem ele é ou do filho que temos, não importa para onde corram. Atualização 4. Já se passaram 2 semanas desde que aquela notificação chegou e a minha vida se tornou um deserto absoluto de silêncio e burocracia opressora. Eu não tenho acesso ao Rodrigo, não tenho acesso a nenhum recurso financeiro e para completar esse pesadelo, agora existe uma data marcada para uma audiência onde a minha própria ligação gravada para Lorena será usada como prova principal contra mim. Eu queria apenas forçá-los a me aceitar como a verdadeira mãe do filho dele. Mas o tiro saiu pela culatra e acabei criando uma frente unida entre os dois que me apagou completamente da existência deles. Agora estou legalmente isolada, enfrentando um processo exaustivo que visa me manter longe de uma criança que eles estão tentando me arrancar. É inacreditável como eles usaram a minha busca por justiça contra mim mesma, como se eu fosse a grande culpada por querer apenas que o Rodrigo assumisse o seu papel de pai. Sinto que fui exilada pela própria covardia deles e pela forma como a Lorena conseguiu manipular a situação para se fazer de vítima. Eu sigo convencida de que eles estão sendo injustos, cruéis e ingratos, agindo como se eu não existisse só para proteger uma ilusão de casamento perfeito que nunca, em momento algum, foi real. Eu só queria um pouco de reconhecimento pelo que sou e pelo que criei, e tudo o que recebi foi uma rede de advogados bloqueando cada passo meu. Estou começando a entender que o mundo prefere acreditar na mentira bem decorada deles do que na verdade crua que eu tento desesperadamente mostrar. Eles acham que podem me apagar da vida do Rodrigo, mas não percebem que ao fazerem isso estão também tentando apagar o futuro do próprio filho dele. Eu não vou desistir, mesmo que o sistema inteiro pareça estar contra mim neste momento, porque a minha convicção de que estou fazendo certo é a única coisa que me resta.
Eles podem ter vencido a batalha do silêncio por agora, mas a guerra pela verdade está longe de acabar, e eu estarei aqui, observando cada movimento deles até que a justiça verdadeira, a minha justiça, prevaleça sobre a hipocrisia deles.